Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, quero desejar um bom dia, uma boa noite, né? Uma boa tarde para os nossos ouvintes, os nossos irmãos inscritos no nosso canal. Obrigado por tudo que você tem feito, né? Para que possa ajudar o canal do nosso irmão Alberto Lírio. Eu agradeço de coração. E peço a você que continue a sua inscrição no nosso canal, continue aí deixando o seu like, compartilhando o nosso trabalho. E eu agradeço a Deus por você estar levando a sério, né? Graças a Deus, os nossos comentários aí, a 99,9% são pessoas que também participam desse entendimento, são pessoas que conseguem, né, entender a escatologia consumada, o preterismo completo. Meus queridos, nós temos na Bíblia o nosso livro chamado Lamentações, né, de Jeremias. Eu já falei sobre Isaías, já falei sobre Jeremias, e agora aqui eu quero falar sobre Lamentações de Jeremias. Esse livro, Lamentações de Jeremias, também foi escrito, né, por Jeremias. Mas qual foi o teor, né, desse livro Lamentações de Jeremias? O teor foi que esse livro, ele é uma lamentação poética. Eu estou um pouco com a garganta irritada, um pouco com princípio de gripe talvez. E não repare se eu estou dando umas fungadas aqui, né? Então, esse livro ele foi escrito ali na Babilônia, não é? E entre o ano de 586 a 584 antes de Cristo. Qual o objetivo? Qual foi o motivo? Por que Jeremias ele escreveu esse livro? Ele escreveu esse livro para expressar, né, o desespero do povo de Judá pela perda da sua terra, da cidade e também do templo. O esboço desse livro, de Lamentações de Jeremias, no capítulo 1, ele fala sobre o sofrimento dos cativos. Quando você vai para o capítulo 2, ele descreve ali a ira, né, contra Jerusalém. Mas quando você olha o capítulo 3, por exemplo, você observa que ali ele fala de esperança e ele fala de misericórdia. O capítulo 4 e a restauração no capítulo 5. Mas esse livro, como nos outros também, ele tem versículo-chave, que o versículo-chave está em Jeremias, no capítulo 3, versículo 22 e o 23. Melhor, o versículo-chave está em Lamentações de Jeremias, não é? O capítulo 3, 22 e 23. E qual é o versículo-chave desse livro? Diz assim, é o capítulo 3 mesmo. Fala assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam-se cada manhã, se renovam a cada manhã, não é? Grande é a tua fidelidade. Esse é o versículo-chave do capítulo 3, versículo 22 e 23. Meus queridos, veja bem, nós estamos atravessando uma era no Brasil, talvez no mundo, em que as pessoas deveriam agradecer a Deus todos os dias, devido à enxurrada de conhecimento e de entendimento que
está acontecendo no mundo inteiro. Vou falar só a nível de Brasil, não. Isso a gente agradece ao advento da internet, em que as pessoas estão tendo acesso à informação, as pessoas estão mais interessadas em buscar informações. Por quê? Porque hoje, antigamente, melhor, as pessoas dependiam exclusivamente e totalmente dos pastores, dos líderes religiosos para fazer uma interpretação bíblica, para saber o significado das coisas, das revelações. As pessoas dependiam dos líderes religiosos para que pudessem ensiná-las alguma coisa com relação à Bíblia. Isso acabou. A internet está aí para que as pessoas possam ter conhecimento e entendimento da própria palavra de Deus. Então hoje, se você observar vamos dizer, o perfil das pessoas que ainda frequentam ou ainda frequentam um templo religioso, o perfil dessas pessoas, geralmente, o perfil é de alguém que não entende muito a palavra, é de alguém que não tem ali a sua formação, não teve a oportunidade de ter uma boa formação, pelo menos, ler, escrever. Tem muita gente que frequenta um templo religioso, mas ele não consegue contextualizar a Bíblia. Tem pessoas que não conseguem fazer uma interpretação bíblica. Talvez tem gente que nunca ouviu dizer ou nunca ouviu falar, o que é uma interpretação bíblica, nunca ouviu falar o que é um tempo verbal, uma colocação verbal. Tem gente que nunca ouviu falar em gramática, nunca ouviu falar em vernáculo da língua portuguesa. Então, muita gente está se libertando dos templos, dessas arapucas, alçapões que existe aí, é justamente por causa da internet, em que as pessoas têm usado a internet para o bem. Ao mesmo tempo que tem muita gente que usa a internet, para o mal, A gente, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê quantas pessoas que usam a internet para ludibriar os outros, Quantas pessoas que se usam a internet para falsificar um documento, para dar golpe, nos outros, quantas pessoas, até líderes, tem líderes religiosos que caem em escândalos, de diversas espécies, usando a internet. Mas graças a Deus, nós estamos alegres porque, se tratando de religião, se tratando de sistema religioso, muita gente está usando a internet para o seu benefício, para o benefício próprio no que diz respeito ao conhecimento e ao entendimento também. Então, nessa hora que nós estamos vendo, neste momento, esse advento, você vai na internet, você busca qualquer tema bíblico e você acha, porque tem pessoas de boa índole, na internet, que estão ensinando a Bíblia do jeito que ela é e não do jeito que muitos querem. E isso tem feito uma diferença tamanha, uma diferença enorme. Então, quando nós partimos para a Bíblia, pedindo a Deus entendimento, o conhecimento, o entendimento, quando você tem realmente um desejo, de estudar a palavra para que você possa entender, você consegue. Olha só,
Quando você observa a vida de Jesus, como ele foi no passado, quando você observa, mas eu estou falando observar, mas é com responsabilidade. Jesus, ele só tinha um objetivo quando ele veio. O objetivo dele era ensinar, divulgar a mensagem do reino, era o evangelho do reino. O que era o evangelho do reino? O evangelho do reino, ele não foi um evangelho que ele veio para todo mundo. Os 4 cantos da terra, todas as nações. O evangelho do reino, quando Jesus veio, o evangelho do reino, ele veio sendo específico para ser pregado para os judeus. Que isso, irmão Roberto? O senhor tem como provar isso na Bíblia? Sim, meu querido. A Bíblia é um livro que você tem que ler, mas você tem que observar os pormenores. A Bíblia é um livro que foi escrito para contar a história de um povo. Primeiro os judeus, depois os gregos, depois o mundo inteiro foi beneficiado com aquilo que aconteceu na cruz. De que forma que o mundo foi beneficiado? Jesus, ele foi enviado por Deus para morrer por uma nação constituída pelo próprio Deus, eleita pelo próprio Deus. Essa nação, ela foi eleita por Deus para representar Deus na terra. Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 5, o próprio Deus diz assim: Israel, apesar de todas as nações ser minha, apesar de eu ser o dono de tudo, eu escolhi vocês, ele está falando isso com Israel, para ser a minha propriedade peculiar. Você sabe que peculiar é íntimo, não é? Peculiar é particular. Por exemplo, uma peça de roupa peculiar de uma mulher é uma peça de roupa íntima. A peça de roupa de um homem, peculiar de um homem, é uma peça de roupa íntima. Então, Deus falou isso com Israel. Mas com isso, Deus também, ele fez, ou ele instituiu várias leis para que o povo, então, pudesse seguir, obedecer, para que quando esse povo chegasse em Canaã, eles chegassem obedecendo as regras de Deus. Só que ao longo dos anos, durante 40 anos de peregrinação, lá no deserto, esse povo, eles não tiveram sucesso em obedecer. Então, ao longo dos anos, Deus sempre buscou uma forma de tentar amenizar aqueles problemas que Israel tinha. Então, ao longo dos anos, não foram obedecidas aquelas leis instituídas ali, né? Então Deus preparou o caminho e um dia ele enviou seu filho. Quer dizer, é o próprio Deus na manifestação do filho para morrer pelo pecado de Israel, ou seja, as transgressões que o povo judeu cometia. Com isso ele enviou seu filho. Tanto que é verdade que Mateus no capítulo 10, o próprio Jesus chama os 12 discípulos e fala assim: olha, eu estou escolhendo vocês para pregar a mensagem do reino, mas vocês não pregam nem para os samaritanos e nem para os gentios. Vocês ide, porém, a
nação de Israel, que chamaram eles de ovelhas perdidas da casa de Israel. O próprio Jesus também, quando a mulher Ciro-fenícia queria que Jesus libertasse a filha dela, né? Que ela estava atormentada, né, pelo espírito mau. Aí Jesus falou: olha, infelizmente não dá para me fazer isso, porque eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, meu querido, o que eu quero dizer com isso? Jesus veio, nasceu, sofreu e morreu e ressuscitou. Essa ressurreição foi a garantia de que os judeus estavam para sempre libertos das leis judaicas, 613 ordenanças. E com isso, como parte dos judeus rejeitaram o sacrifício de Cristo, aí o evangelho pregado para os judeus se transformou no evangelho da graça pregado por Paulo, aí já para os gentios, e hoje nós vivemos o evangelho eterno, que foi o advento de Apocalipse 14:6, em que Deus se estabeleceu dentro de cada ser humano, e o evangelho eterno é para que todas as pessoas usufruam desse evangelho eterno, vivendo Deus em nós. Então, todos os livros da Bíblia, daqui uns dias eu falo sobre Ezequiel, todos os livros da Bíblia apontavam para isso, né? A restauração definitiva do ser humano, em que o próprio Deus, na sua essência, estaria dentro dele. Então, quando nós observamos isso, você vê que tudo que está na Bíblia, tudo que está escrito, a gente deve observar com detalhes de riqueza, né? Porque quando você observa a Bíblia desse jeito, aí você aprende. Mas a Bíblia, ela é um livro que a gente tem que ler e tem que buscar entender, porque do contrário, as pessoas não vão entender nada. E é isso que nós falamos, é isso que nós fazemos questão, que as pessoas entendam, né? Não, a gente não obriga ninguém a entender ou querer entender do jeito que a gente fala, mas isso aqui é só para aqueles que realmente buscam e querem entender a palavra nessa visão, nesse ponto de vista. Tá bom, meu querido? Fique em paz e que o Eterno te abençoe a cada dia mais. Amém.